aí, gente, como é que vocês estão? Beleza? Fala aí, cristãos! Bom, hoje eu vim gravar um vídeo muito especial que eu já gravei aqui no canal lá atrás, acho que é o meu primeiro vídeo aqui do canal, mas eu resolvi regravá-lo porque eu sei que é um tema que assombra os cristãos a todo instante e eu quero trazer pra te ajudar caso você esteja passando por isso, tá bom? Então, se você quer continuar assistindo, se você quer conferir, continue assistindo o vídeo. Bom, gente, então como você já leu no título do vídeo, hoje eu vim falar sobre frieza espiritual e como identificar e como você pode fugir da frieza espiritual. É claro que existem N vertentes e N situações onde você pode estar enquadrado, mas eu vim trazer aqui algumas coisas que podem te ajudar nesse processo de libertação dessa frieza e início do novo amor, do primeiro amor com Cristo, tá bom? Então vamos lá. Dos tópicos, assim, que a gente pode considerar mais importante, que são, assim, os mais causadores, né, da frieza espiritual, é o momento em que você, como cristão, começa a se preocupar e dedicar mais a tua vida, os teus pensamentos, as tuas preocupações com as coisas terrenas. Então, você vive em função da sua carreira, você vive em função de ser aplaudido, você vive em função de realizar os seus próprios sonhos e você acaba deixando as coisas de Deus de lado. E tá errado você conquistar as suas coisas, você viver a sua vida. Não tá errado, pelo contrário, tá certíssimo, né? Nós estamos no mundo, nós não somos do mundo, mas nós estamos e nós temos que viver. Não tem como a gente ficar aqui esperando a salvação, tipo, né? Porque nós precisamos comer, nós precisamos sustentar nossa família. E isso é absolutamente normal. Mas existe um ponto onde o cristão pode sim estar pecando quando ele se preocupa demasiadamente com as coisas terrenas. Então a vida deles gira em torno dos eventos que vão acontecer, de agradar pessoas ao redor dele. Então, assim, imagina só, às vezes, eu vou chegar nesse ponto, mas a frieza espiritual, ela vem de forma sutil. Você não vai acordar um dia não querendo saber de Deus, não acontece isso. É um processo que vai acontecendo bem devagar, bem sutilmente, que você acaba não percebendo, e esse que é um grande mal da frieza espiritual. E eu vou te dar, por exemplo, algumas situações. Geralmente a frieza espiritual, ela não começa, ela não tem um start no momento que você tá mal. Pelo contrário, quando você tá mal, você acaba buscando a Deus, você quer se refugiar, você quer se sentir amado, consolado, então você busca a presença do Senhor. O que acontece na maioria das vezes é quando a gente tá muito bem, quando as coisas estão indo bem, quando a gente tá indo bem no trabalho, quando a gente tem várias festas pra gente ir de casamento, festa de aniversário, quando a gente tem viagem programada, quando a gente tem nosso casamento chegando, quando a gente tem os eventos dos nossos filhos, né? Tipo, na escola, e seus filhos estão aprendendo a andar, estão aprendendo a falar, e tá acontecendo várias coisas legais na sua vida, e você se esquece muitas vezes de que a vida não é só aqui, não é só isso. E eu falo que eu já passei por isso. Eu não considerei uma frieza espiritual porque deu tempo de eu reconhecer o que eu tava fazendo e, tipo, me atentar. Mas, por exemplo, na correria do meu casamento mesmo, lá antes de ser adiado, eu tava tão assim, preocupada e caraca, meu casamento, isso tem que resolver isso, pagar aquele fornecedor e fazer isso e lembrar meu noivo de tal coisa. A gente tem que correr com isso, com isso, com isso. Que, gente, tinha dias que eu não parava nem pra orar e, tipo, oi? Nós não somos cristãos, nós não somos filhos de Deus. Quem é que te permitiu estar aqui, sabe? Então, tipo, é tomar cuidado com pequenas coisas que parecem normais. Tipo, ai, Senhor, desculpa não ter orado, que eu tô muito preocupada, eu tô muito atolada de coisa pra fazer, desculpa, mas amanhã eu oro. É a partir dessas coisinhas, das preocupações mais com as coisas daqui, que você acaba se distanciando de Deus. Então, fique muito atento. O próximo tópico é menosprezar a comunhão com Deus, menosprezar a necessidade de comunhão com Deus. Existem pessoas que acreditam na grande farsa de que para que você tenha uma vida boa com Deus, né? Tipo, uma paz de espírito, você não precisa buscar Deus. Você simplesmente vai no domingo na igreja, você simplesmente lê a palavra no domingo na igreja, você simplesmente ora no domingo na igreja e tá tudo certo, tudo redondo. Se você não vê, se você não considera relevante a necessidade de ter uma comunhão com Deus, você vai ser frio constantemente e você não vai ter facilidade de se libertar disso. Porque eu falei isso em alguns vídeos anteriores, que eu nem lembro em qual vídeo que eu falei, mas é como, por exemplo, eu chegar pra você e falar assim: fulana, não pode usar maquiagem, tá? Não pode usar maquiagem. E aí você vai falar assim: ué, mas por que não? Eu vou falar assim: por que não? Não pode usar maquiagem. Ah, tá. A pessoa vai deixar de usar se ela não tiver, tipo, um argumento plausível pra que ela pare de fazer aquilo? Não. Eu tenho que dar um argumento plausível. Ó, você não pode usar maquiagem porque você tem alergia. Então, se você usar maquiagem, você vai ficar com alergia, você vai parar no hospital. Isso não é bom pra tua saúde. Então, você não pode usar.
Aí, ok. Então, a mesma coisa a comunhão com Deus. Pra que você vai buscar comunhão com Deus se você não vê necessidade nisso? Se você não entende o valor disso? Então, primeiro você tem que entender e enxergar a necessidade de ter uma comunhão com Deus. Sem comunhão com Deus, você não tem vida, você não tem intimidade com Deus. E é aquele clichêzão que todo mundo já pregou um dia, que você já ouviu várias vezes. Mas não tem como você ter intimidade com uma pessoa que você acabou de conhecer se você não conversar com essa pessoa, se você não se interessar pelo que essa pessoa fez na vida dela, sobre o que ela faz, quais são as características dela. Não tem como ter intimidade com alguém se você não conversar com essa pessoa, se você não ter tempo de qualidade com essa pessoa. Então a comunhão com Deus ela é extremamente necessária. E se você está menosprezando essa necessidade, claramente você está passando por uma frieza espiritual e você precisa sair disso, tá? O próximo tópico é indiferença com a vida eterna. Eu vou postar um vídeo aqui no canal, se tudo correr bem, como eu estou planejando, mas falando sobre essa questão de salvação. Nós estamos vivendo em um momento, assim, onde as pessoas pintam Deus da cor que elas querem que Deus seja, né? Então, por exemplo, Deus ele é azul, mas eu gosto de laranja, então eu vou pintar ele de laranja porque Deus é maravilhoso, Deus é muito bom, né? Deus não é um Deus carrasco. Então, hoje em dia, principalmente na parte dos jovens, todo mundo tenta convencer que Deus ele é um Deus super liberal. E não é que Deus seja um Deus não liberal, mas nós temos mandamentos a seguir, sabe? Nós temos sim leis que estão na palavra para que nós sejamos diferentes do mundo. Porque se nós formos igual ao mundo e ainda assim tivermos o privilégio de ir pro céu, o que nos diferencia? Nada. Então, esquece essa ideia, tá, gente, de que, porque muitos têm pregado isso hoje, né? Você ama a Deus, mas você bebe, você fuma, você faz sexo antes do casamento, você se prostitui. Tá tudo bem. Tá tudo bem, Deus te aceita do jeito que você é. Diz na palavra do Senhor, vinde como estás. Mas não permaneceis como estás, é pra você vir mudar e ser transformado, nova vida, nova criatura. Então, se você não vê valor na vida eterna também, se você menospreza a ideia da vida eterna, tipo assim, não, eu vou viver minha vida e tipo assim, Deus, ele é um Deus maravilhoso. Ele vai ter piedade de mim, ele conhece o meu coração e não tem intenções ruins. Se você não se dedica a garantir a tua salvação diariamente, porque se você me perguntar hoje, Bia, você é salva? Você acredita que você vai pro céu quando você morrer? Se você morrer hoje, você é salva? Eu creio que sim, porque eu busco todos os dias melhorar, ser uma pessoa melhor, tipo, me arrepender dos meus pecados e não fazer, porque eu quero garantir a minha salvação diariamente. Esse papo de uma vez salvo, sempre salvo, esquece. Tipo, todo mundo pode fazer o que quiser durante a vida inteira, mas se você um dia aceitou Jesus, creu nele, você vai ser salvo. E ó, que maravilha, né? Então, muito cuidado com essas bagunças que as pessoas têm feito com o evangelho, tá? Não é bem assim. Então, se você tá com essa indiferença de tipo, vou viver minha vida doidado, eu não preciso orar, não preciso ler a Bíblia, não preciso jejuar, eu não preciso ir pra igreja. Se você tem essa mentalidade, você provavelmente está numa frieza espiritual e alguém tá te convencendo de que isso tá certo e não tá, tá? Então procure fugir disso, mude a tua vida, mude os teus costumes que você vai conseguir vencer isso em nome de Jesus, tá bom? Outra coisa aqui que eu coloquei que já... Opa, gente, eu tô chutando esse negócio toda hora, todo vídeo, né? Mas peraí. Uma outra coisa que eu coloquei aqui que já se une, né, com isso que eu acabei de falar, é você praticar coisas que são contra a palavra do Senhor. Então, na palavra do Senhor, reprova a prostituição, mas você, toda vez que você sai no sábado à noite, você vai e fica com um cara, você vai ficar com uma menina, aí no domingo tá lá na igreja adorando ao Senhor. Aí você vai no sábado e se embebeda, fica loucão, faz um monte de coisa que você nem lembra no dia seguinte. Aí chega no domingo e vai adorar o Senhor na igreja. Então, essas práticas que não estão na palavra somente te afastam de Deus. Só te afastam de Deus. E uma historinha que eu vou contar, que eu acho que eu já contei aqui no canal, mas eu vou voltar a contar porque eu acho, assim, de extrema relevância. É uma história que meu pai me contou desde que eu era criança, que ele falou, assim, que tinha um muro, onde no muro tinha um cara em cima do muro, e aí de um lado tinha o diabo e do outro lado tinha Deus. E o cara tava lá em cima do muro. E aí Deus, ele tava o tempo todo assim, vem pra cá, meu filho, vem pra cá, pula pra cá, que não sei o que, sai daí, vem pra cá, que não sei o que. E o diabo tava ali, ó, suave, só olhando o cara lá em cima do muro, dando umas risadinhas, umas piscadinhas de boa, né? E aí o cara virou pro diabo e perguntou, por que Deus tá me chamando tanto e você não tá nem fazendo esforço pra que eu vá pro teu lado? Ele falou assim, não, porque o muro é meu. Então, diz até na palavra, se você tá morno, eu vou te vomitar da minha boca. Ele vomita.
aquilo que é morno. Ou você é quente ou você é frio. Então, se você tá nesse período de ser morno, de no sábado faz um monte de besteira e no domingo tá na igreja, meu amado, pelo amor de Deus, resolve a tua vida, sabe? Então, assim, tudo que vai contra o que a Bíblia prega somente te afasta de Deus. Então, cuidado com as mentiras de Satanás sobre a tua vida. Isso te afasta dos caminhos do Senhor, tá bom? A próxima, não confunda a frieza espiritual com depressão, tá? Isso é muito sério. A frieza espiritual, ela tá ligada ao fato de você não... Então, como que eu posso dizer? Você estar quente espiritualmente não significa felicidade o tempo todo, mas significa que você tem uma relação, um relacionamento com Deus, né? Você ora, você lê a Bíblia, você busca o Senhor, você não tá indiferente à existência dele, você não tá indiferente a tudo que ele faz na tua vida. Não, você tem vida com Deus. Agora, a depressão é outros 500. Você tá passando por uma doença que deve ser tratada com um psicólogo, com um psiquiatra, com remédios, muitas vezes, e que deve ser também colocada em oração. Então, assim, não confunda, tá? Às vezes você está passando por como que fala? Às vezes você está passando por uma... Não é cenário que eu queria falar. Você tá passando por um caso de depressão e você ainda nem descobriu. E aí você tá muito triste, você não consegue orar, você não consegue buscar, você tá com uma angústia muito grande. Muitas vezes não se trata de frieza espiritual, tá? Até porque, tipo assim, a frieza espiritual é algo que ela vem sutil, mas quando você realmente está vivendo a frieza espiritual, você realmente está muito afastada do Pai, você não tem interesse nas coisas de Deus, sabe? O inimigo, ele já tá quase ganhando, sabe? Então é por isso que nós temos que ficar atentos a esses sinais pra gente poder fugir deles, tá? E a última coisa que eu coloquei aqui, que eu já falei, mas eu vou falar mais uma vez, cuidado, porque a frieza espiritual, ela vem de forma sutil. Ela não vai vir, como eu disse, do dia pra noite. Você não vai acordar sem lembrar de Deus, sem se importar com as coisas do reino, não. Vai ser um dia que você vai se dispersar com as coisas do dia a dia. Vai ser outro dia que você vai aceitar dar uma pecadinha ali, uma pecadinha aqui. E a frieza espiritual nada mais é. Você tá tirando o Espírito Santo da tua vida. Você tá afastando o Espírito Santo da tua vida. Agora você imagina, você acha que afastando o Espírito Santo você vai ter sensibilidade no momento que você pecar? Não. Quem vai estar te aplaudindo é o inimigo. Então, muito cuidado para que você não passe pro outro lado sem perceber. Então, qualquer sinal, gente, assim, ó, nós que somos cristãos, não é um peso, sabe? Não deveria, pelo menos, ser um peso ter que ler a Bíblia, orar, ir à igreja. Não deveria ser um peso, tá? Mas nós temos que ficar atentos. Nós temos que ficar atentos, vigilantes. Ela fala em Coríntios, que eu vou até ler com vocês. Aqui, ó. 1 Coríntios 10:12. Paulo fala assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Nunca ache que você está firme o suficiente. Se você ora 5 vezes por dia, tenta orar 6, porque 5 ainda não é suficiente, tá? Se você faz o bem pra todo mundo, mas você não gosta de um fulano em específico, você acha que, tipo assim, mas gente, eu gosto de todo mundo, faço bem pro mundo inteiro, mas pra uma pessoa eu não gosto, vai lá e se reconcilia com essa pessoa. Sabe, nunca se ache forte, nunca se julgue bom, nunca ache que você tá com essa salvação garantida. Sempre busque, fique atento. O dia que você não conseguiu orar, peça perdão ao Senhor. Sabe, se reconcilie, peça perdão por você ter deixado o teu cansaço, a preguiça, o desânimo, as coisas terrenas roubarem o teu momento com Deus. Tá? Peça perdão porque isso é muito importante. Deus, ele quer o tempo todo, ele tá ali de braços abertos, esperando você chamar ele pra conversar, pra ter um momento de adoração. Então, o dia que você falhar fosse, eu esqueci de ler a Bíblia hoje, leia em dobro no dia seguinte e peça perdão pra Deus. Não deixe com que as coisinhas pequenas comecem a acontecer, porque depois se torna normal. Aí você já acha que não tem tanto problema ler a Bíblia todo dia, aí não tem tanto problema orar todo dia. Então, deixa quieto, né? E aí quando você vê, você já tá numa frieza espiritual, onde você tá perdido e você não sabe nem como que você chegou naquele lugar, tá bom? E aí eu vou ler um último versículo com vocês, que tá em Apocalipse 4, Apocalipse 2, desculpa, do versículo 4 ao 7, que diz o seguinte: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, se recorde de onde você caiu. Onde foi que você se recorda que você começou a vacilar? Volta e lembra do que você fazia com Deus.
do primeiro amor, daquele quebrantamento que você tinha quando você fechava a porta do teu quarto e ficava só você e Deus. Lembra daqueles momentos de louvor que você tinha só você e Deus, daqueles pequenos grupos que você fazia na tua casa, dos cultos que você tinha ansiedade de estar logo lá para você adorar o Senhor com seus irmãos. Se lembra daquilo que você fazia e volte ao primeiro amor. Deus, ele nunca ele vai te recusar, ele vai estar sempre de braços abertos para você. Ainda não acabou. Você tem chance de retornar ao primeiro amor, mas depende única e exclusivamente de você, tá bom? Então eu espero muito que esse vídeo tenha abençoado a tua vida. Um super beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!